Repare que quando Jesus ele diz que quem ouve as minhas palavras e as guarda, ou seja, as praticam, as bota em práticas, é como um homem sábio que edificou, ou seja, que construiu a sua casa sobre a rocha. E Jesus diz uma coisa interessante, diz que, olha, ele fala que veio a chuva, veio as enchentes e soprou-se os ventos contra aquela casa com força. Não diz que o vento soprou devagar, que soprou um pouquinho, soprou com força, ou seja, houve um bombardeio sobre aquela casa, houve ataques sobre aquela casa, houve ali perturbações sobre aquela casa, e a casa continuou o quê? De pé, porque a casa estava edificada sobre a rocha, ou seja, tinha um bom alicerce, uma boa estrutura, a casa estava ali firme, o vento não foi capaz de derrubá-la, as enchentes inundaram a casa, mas não foi capaz de derrubar, e a chuva veio, também não foi capaz de derrubar. Os ventos sopraram, e não foi capaz de jeito nenhum de jogar ela pelo chão. Ela ficou de pé, ali, firme, muito firme. Mas Jesus diz também que o homem que ouve as suas palavras e não pratica, não coloca em prática, é como um homem imprudente, ou seja, um homem tolo, um homem teimoso, que edificou a sua casa sobre areia, não foi uma pessoa cautelosa. E aí quando veio a enchente, veio o vento, veio a chuva, a casa não ficou de pé e foi totalmente destruída. Por quê? Porque não tinha estrutura, não foi feita uma casa bem feita, foi feita a lolé. Ou seja, Jesus estava comparando a vida do cristão, que constrói a sua casa fundamentada na obediência, fundamentada na palavra de Deus, fundamentada no fazer o certo, em viver na verdade. E o cristão que coloca a sua vida, que constrói a sua vida espiritual, fundamentada nas mentiras que ele mesmo conta para si. Ou seja, ele se engana a si mesmo. Ele não se preocupa em fazer uma estrutura que quando vinham as lutas, quando vinham as tentações, as provações, ele possa ficar de pé, ele suportar. Repare que todas as duas casas receberam ataques. Tanto a que foi bem construída, quanto a que foi mal construída. A Bíblia diz que o mal vem sobre justos e injustos. Deus não faz distinção. A diferença está em quem suporta as perturbações, de quem suporta as lutas. A diferença está em quem fica de pé, que está fundamentado, que tem ali dentro do seu coração uma tese perfeita, que Jesus Cristo é a sua pedra fundamental. Aleluia. Não tem dúvida do Deus que serve, não tem dúvida do evangelho que ele pratica, não tem dúvida que a sua vida é uma vida reta, santa, e ali reta nos caminhos do Senhor. Tiago vai dizer que a pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica é como as ondas do mar. Ele fala que vem e volta, ou seja, não tem um lugar certo, não tem uma estrutura. Estrutura é fundamental para uma boa construção. Tem gente que, com pressa de terminar a casa, faz de qualquer jeito para ver bonita. Cava ali um rego, coloca pedra, de qualquer jeito, uma areia braba, faz a construção de blocos, nem cimento bota, e aí levanta. Aí depois faz aquela coisa, fachada linda, mas embaixo não tem estrutura nenhuma. No dia que vier o primeiro terremoto, no dia que vier a primeira enchente, a casa desaba. Mas tem gente que não está preocupado com a aparência, está preocupado com estrutura. Então o que ela faz? Ela faz o cálculo dela, ela vai lá e ela cava, ela olha o terreno, apila o terreno, coloca boas pedras, coloca as ferragens, faz uma coisa bem feita, porque não tem pressa. Ela está querendo fazer o bem feito para que no dia que vir a enchente, o vento, as perturbações, a casa dela possa ficar de pé. Ah, é feia, mas está de pé. Está ali firme, não foi destruída. A pressa é inimiga da perfeição. Jesus estava fazendo essa comparação. Que a pessoa que não é prudente, ela tem pressa. Todo imprudente, ela tem pressa. No trânsito é assim, tudo é assim. A pessoa que tem pressa, ela sempre vai ser imprudente. A pessoa apressada, ela sempre vai deixar uma brecha. Ela sempre vai fazer algo sem pensar.
E Jesus ele estava dizendo que a pessoa que ouve e pratica, ou seja, vive na verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Libertará de quê? Do mal ou do engano? Do engano, porque a verdade ela é oposta à mentira, ou seja, o engano. Quando você conhece a verdade, você não é enganado. Quando você conhece a verdade, você faz o certo. Quando você conhece o projeto de Deus, você segue o projeto. Quando você conhece os planos de Deus, você segue o plano. E não fica aí fazendo gambiarra na sua vida. Tem muita gente fazendo gambiarra. Tem muita gente construindo um evangelho em sua vida fajuto. Que quando vem a luta, ele não suporta. Quando vem os problemas, ele não aguenta. Quando vem as tentações, ele não aguenta. Quando perde o emprego, quando o casamento dá um problema, a pessoa chuta o balde. A pessoa larga de lado e diz: ó, não dá para mim mais. Chega, estou perdendo o meu tempo. Por quê? Porque ela não conheceu a pedra principal da construção. Ela não colocou a pedra fundamental na sua construção, que é Cristo. Jesus disse uma coisa para Pedro, e eu guardo isso no meu coração, que hoje está me servindo no meu ministério. Quando eu passo por problemas, a primeira coisa que eu lembro foi o que Jesus disse para Pedro, e o que o meu pastor, no dia que me ordenou, leu lá. Ele disse assim, Jesus chamou Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? E Pedro: eu amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Depois, novamente, Jesus chama Pedro mais uma vez e constrange Pedro: Pedro, tu me amas? E aí, Pedro: tu sabe que eu te amo. E Jesus: apacenta minhas ovelhas. E aí, novamente, Jesus olha para Pedro e, constrangindo Pedro profundamente, diz: Pedro, tu me amas? Aí Pedro baixa a cabeça, olha de cabeça baixa e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: então apacenta minhas ovelhas. Jesus estava lembrando a Pedro a promessa que ele tinha feito no dia que conheceu ele. Digo que tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque quem edificou a igreja foi Jesus em Pedro. Não foi Pedro que edificou em Jesus. Foi edificada na palavra que Jesus disse a ele. E toda vez que a gente está passando por prova, que a gente está ali angustiado, nós lembramos das palavras de Jesus. E é a palavra que é a rocha. É o verbo que edifica. É ele que te dá a certeza que você está certo, que você está fazendo certo, que não vale a pena desistir. Aí vem as cacetadas da vida e você diz: aqui daqui eu não saio. Jesus eu não largo. Eu sei que o meu Deus vai me proteger. Eu sei que o meu Deus vai me fazer eu prevalecer. Eu sei que o meu Deus vai me dar força. Porque você está edificado no Deus que você serve. Aí as pessoas vão olhar para você e dizer: não vai dar certo, tua vida é um fracasso. Você diz: o tempo é de Deus, eu estou esperando nele, eu sei que ele vai cumprir o que prometeu. Porque você está edificado na promessa de quem lhe prometeu. Você está ali porque você ouviu a palavra de Jesus e colocou em ação, começou a praticar o que Jesus mandou. Quando a gente vive uma vida de prática da palavra, a gente tem intimidade com a palavra, a gente sabe o que está fazendo. Quem pratica todos os dias é craque no que faz. Mas quem não pratica é um leigo naquilo que está tentando fazer. E acaba botando a perder. Fica aventurando. Pode olhar. Uma cozinheira que cozinha todos os dias aquela comida, ela não erra a mão. Mas quem vai fazer, de vez em quando, não sabe se vai ficar bom ou ruim. É a incerteza e o medo que faz as pessoas caírem. Porque uma casa edificada em Cristo, as pessoas não temem. A Bíblia diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu ande, ou seja, a pessoa naquele momento tão difícil, tão precário, ela lembra: existe um Senhor que está cuidando de mim, porque eu estou edificado nessa palavra. Ele prometeu que ia me defender, que ia me proteger. E o próprio Pedro vai dizer que a gente deve descansar debaixo da poderosa mão do Senhor, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele vai honrar a gente no tempo certo. Ou seja, a pessoa que está esperando em Deus está debaixo da mão dele na paciência. Está debaixo da mão dele fazendo o que é certo, construindo a sua vida, passo a passo, degrau por degrau, vivendo segundo o conselho de Deus e não segundo os seus conselhos. A palavra de Deus tem que permanecer dentro do nosso coração. A palavra de Deus tem que edificar a nossa vida
e não o nosso achismo. Jesus está falando do homem prudente e o homem imprudente. Jesus está falando de uma pessoa que ele segue o manual e o que não segue o manual. Jesus está falando de pessoas que ouvem a sua voz e colocam em prática. Repare que os dois ouviram, tanto o imprudente como o não prudente. Ele disse assim, ó, ouve e pratica. Ouve e não pratica. Todos os dois ouviram. Todos os dois tiveram a mesma oportunidade. Todos os dois tiveram as mesmas ordens. Só que um colocou em prática e o outro não. Na parábola que Jesus está contando, ele está contando dizendo, as pessoas que ouvem e que guardam, que faz segundo a minha vontade, elas vão prevalecer no dia mau. Elas vão ficar de pé no dia mau. Elas vão resistir às tentações, às provações. Ela pode passar por luta que for, ela pode passar pela pior conturbação da sua vida. Ela vai ficar de pé. Ninguém vai derrubar ela, ninguém vai tirar ela da fé. Aí você olha o cenário hoje do evangelho, o cenário das igrejas. Você conhece mais pessoas desviadas do que pessoas na presença. Por quê? Porque as pessoas, elas ouviram palavras que eram de homens e não de Deus. E se edificaram na palavra de homens e acabaram caindo. Preferiram o conselho dos ímpios do que o conselho de Deus. Não edificaram suas vidas na palavra, na rocha. Preferiram ouvir o conselho do ímpio. A autoajuda, os coach da vida. Jesus está aceitando você como de qualquer jeito. Do jeito que você está, pode vir. Jesus ama você a si mesmo. Jesus ama você adulterando, mentindo, roubando. Jesus ama você assim. Claro, ele ama, mas ele não aceita você assim. Ele aceita você mudado, obedecendo a sua palavra, fazendo o que é certo. Aí as pessoas estão pregando que o sucesso material é base de fé e salvação. Não é. O ímpio também conquista, e conquista, diga-se de passagem, mais do que o crente. Porque o ímpio não tem as provações que o crente tem. Mas as pessoas olham, fulano comprou um carro novo, comprou uma casa nova, está lá, tudo bonito, tudo lindo, maravilhoso. Repare que os dois construíram a casa. Tanto o prudente como o imprudente. Só que a que ficou de pé foi a do prudente e não a imprudente. No dia que vinha a prova, no dia que vinha a luta, no dia que vinha o juízo de Deus, quem vai ficar de pé? É aquele que guardou a palavra de Deus no seu coração e praticou. E não aquele que ficou aí vivendo a sua vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, achando que está tudo maravilha. E a estrutura lá. Cadê Cristo na vida que não tem? Tem tudo menos Cristo. Tudo tem menos Jesus como base fundamental da sua vida, como pedra fundamental do seu alicerce. Não tem Jesus. Falam de Jesus dos lábios, e Jesus ele vem com esse discurso muito antes, falando que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ele começa esse discurso e termina aqui, dizendo, olha, a pessoa que ouve o meu conselho, eu estou dando um conselho, ouça o meu conselho. Se você ouvir, você vai ser como um homem prudente. E no dia que vir um dia mau, você vai ficar de pé. Mas se você pegar, entrar no ouvido e sair pelo outro, no dia que vir um dia mau, sua casa bonitinha vai desabar. Vai ser totalmente destruída, é o que está dizendo o texto. Totalmente. Não é a metade, não. É totalmente destruída. Totalmente destruída. A primeira coisa a gente tem que fazer é obedecer. Não é só ouvir. Porque ouvir, todo mundo vai ouvir. Ímpio e crente. Todo mundo vai ouvir. O imprudente e o prudente. Agora a diferença está em quem obedece. Em quem pratica. Essa está a diferença. Porque no dia que chegar o dia ruim, irmãos, eu vou dizer para vocês. Não vou contar em detalhes, mas ultimamente eu tenho passado caras bombadas na minha vida. O diabo tem vindo com força sobre mim. Vindo com revolta. Tem dia que eu estou dormindo pouco ultimamente. É tanta coisa em cima de mim, é tanta luta, tanta coisa, tanta perseguição. Até os mínimos, besteira. Besteira. As pessoas cismam do nada comigo, as pessoas me criticam do nada, as pessoas falam do nada, as pessoas tentam me atrapalhar do nada sem eu fazer nada. Tem gente olhando para mim, tendo raiva de mim sem eu fazer nada. Sem eu fazer nada. Estão tentando me atrapalhar em todos os motivos. Sabe o que eu estou fazendo? Olhando para o céu. A Bíblia diz, olho para os montes de onde vem o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor. Sabe por quê? Porque eu estou edificado em Cristo. Eu não vim para a igreja por causa da minha vida material. Eu não vim para a igreja por causa de um carro, por causa de uma casa.
Não, eu vim para a igreja porque eu queria ser salvo, eu quero ser salvo. É esse o meu alvo. Paulo diz assim, eu corro em busca do alvo. O alvo é Cristo. Enquanto eu não alcançar Jesus, a totalidade de Deus, eu estar no céu, eu não sossego. Então, para mim, se eu perder tudo hoje, tanto fez. Se acabar com o meu ministério, eu vou sentar aí e vou ouvir a palavra e vou ser crente do mesmo jeito. Sabe por quê? A minha casa não está na fantasia, da boniteza, da beleza. A minha casa está lá, ó, edificada na palavra de Deus que diz que eu vou morar no céu. Essa é a promessa. Jesus diz assim, no mundo sofrereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele disse, vocês vão ter o quê? Aflição. Ele não disse que a gente ia ter vida boa. Ele não prometeu que a gente ia ter uma vida, ó, deixa aquela vidinha maravilhosa, como muitos pregam aí. Que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, distorcendo o texto de Jesus. Não, não. Aflições. Todos os discípulos de Jesus morreram assassinados. São a João, que foi preso, tentaram matar, foi preso, já saiu velhinho, já não tem nem gosto de viver mais. Foi escrever o Evangelho de João. E os outros foi espetado lá, Nero queimou lá, fez fogueira, tocha viva lá, queimando. Nero foi o mais carrasco, o mais perverso que teve desses imperadores romanos. E eles prevaleceram. E eles não desistiram porque o alvo era Cristo. Estava com a vida edificada na rocha. Não negaram. Eu falei essa semana com um pastor lá. Falei, pastor, eu fico triste quando eu vejo as pessoas, quando no Oriente Médio, alguns desses pessoal radicais aí, pegam um cristão lá, um pastor, um missionário e matam. Degolam a cabeça e eu vejo na rede social. Eita, temos que ir contra, temos que não sei o quê. Aí vejo aquela revolta toda. Eu não. Você é doido, pastor? Eu digo, não. Eu fico triste pela vida do pastor, mas fico feliz. Sabe por quê? Porque está se cumprindo o que Jesus disse. Jesus disse, olha, vocês vão ser perseguidos, humilhados, caluniados, presos e até mortos por amor do meu nome. E sabe por que eu fico feliz? Porque aquele homem que chegou até o final e foi morto não negou Jesus. Ele aumenta a minha fé dizendo, aí tem crente ainda, Jesus ainda é operante no coração. Eu ainda posso suportar. Eu ainda posso. Olha, a casa recebeu o bombardeio, veio o vento batendo com força, mas o cara estava ali de pé. Aqui eu não largo, meu Jesus, eu não abandono de jeito nenhum. Mas eu vejo pessoas hoje, por causa de uma crítica, por causa de uma fofoca, por causa de besteira, abre a boca e diz assim, eu vou embora da igreja, não vou mais, eu não vou mais para a igreja mais não. Me abandonaram, largaram eu de mão, ninguém fala comigo, ninguém me visita mais, ninguém me olha mais. Peraí, você está atrás de Jesus ou dos elogios das pessoas? A sua casa está na rocha ou está nos elogios das pessoas? Aí é que está a diferença. Esse é o homem prudente, o homem que edifica a casa em Cristo. Só olha para Jesus, pode falar mal dele, pode criticar. Jesus não está falando mal de mim, está bom demais. Se preocupam muito com as críticas humanas, se preocupam muito com as perturbações humanas. Eu não me preocupo com isso, eu me preocupo com o que Cristo pensa de mim. Eu sei da minha consciência, eu sei do que eu faço, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não roubo, eu não minto, eu não me prostituo. Eu sei que eu vivo uma vida reta diante de Deus. Então eu tenho minha consciência limpa. E eu estou edificado em Cristo. Mas a pessoa que não está, na primeira crítica ela cai. Na primeira crítica ela desiste. No primeiro problema ela chuta o balde. É isso que Jesus queria falar. Jesus queria falar sobre isso. E o juízo de Deus virá. O juízo de Deus vai chegar. Vai chegar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, capítulo 28, verso 16. Isaías 28, para a gente completar aqui a leitura. Para você ver o que Jesus falou, no passado Isaías já falava. Olha o que Jesus disse. Olha o que Isaías profetizou aqui também, olha. Isaías 28. Vamos ler do 14. Eu ia ler o 16, vamos ler do 14. Vamos ler antes um pouquinho. Amém? Encontraram? Diz assim, autoridade de Jerusalém, homens orgulhosos que governam esse povo, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês dizem, fizemos um acordo com a morte, já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada.
Mas vocês estão confiando em mentiras. E pensam que a desonestidade os protegerá. Aí diz assim, versículo 16. Por isso o Senhor diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa, que eu escolhi para ser pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Colocarei uma pedra. Essa pedra é Jesus. E quem tem fé em Jesus não tem medo. Quem tem fé em Jesus enfrenta tudo que vier pela frente sem medo. Ele não se amedronta. Ele não teme. Ele anda no vale da sombra da morte e não teme a morte. Ele não teme os problemas. Que venham os problemas, eu estou de pé. Eu vou me agarrar com Deus e eu vou prevalecer de pé. Eu vou ficar de pé. Ninguém vai me derrubar. Ninguém vai me tirar da presença. Ninguém vai fazer eu sair da igreja. Ninguém vai fazer eu largar Jesus. Ninguém vai fazer eu abandonar o meu Cristo. Porque eu estou edificado nele e não em cima de uma ruma de areia de mentiras contadas. É o que está dizendo a palavra de Deus. Estão confiando em mentira. Fizemos um acordo com a morte. Com a morte não tem acordo. O diabo é mentiroso e enganador. As pessoas estão acreditando na mentira contada. A mentira contada que Jesus é bonzinho. Jesus disse para o jovem rico: bom? Não sou bom não, bom é Deus. Se tu queres entrar na vida, faz uma coisa: guarda os mandamentos. Ele gritou: eu já guardo desde pequeno. A Jesus, está te faltando uma coisa aí. Teu coração está preso em alguma coisa. Jesus imaginou assim, dizendo: vai e vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Aí Jesus apertou ele. Aí ele saiu triste porque não era capaz de se desprender dos bens. Ou seja, o alicerce dele estava em Jesus ou nos bens? Nos bens. A casa é edificada na areia, é edificada no que tem, no que é, na mentira contada. Que o poder terreno é capaz de impedir a fúria de Deus. Repare que quem faz soprar os ventos é o próprio Deus. Repare que quem faz as enchentes virem é o próprio Deus. Reparem que quem faz os terremotos é o próprio Deus. É Ele que vem com a sua ira no dia do juízo. E muitas pessoas não vão suportar o dia da prova. A Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto. Lucas até leu ontem aqui. Foi levado para o deserto para ser tentado. Quem levou Jesus? Foi o diabo ou foi o Espírito Santo? Foi o Espírito Santo que levou. Por que levou? Porque sabia que Jesus estava edificado em quem? Em Deus, na sua palavra. Está escrito, Satanás. Jesus gritou: está escrito. Ou seja, na palavra. É essa a palavra de quem crê. Está escrito. Está escrito, ou seja, a rocha, o verbo que se fez carne. Mas as pessoas estão vivendo de emoções. Estão vivendo tudo de emoção. As emoções estão levando muitas pessoas a se estragarem. É um entra e sai de igreja terrível. Todo dia sou crente, amanhã não sou crente. Sou crente, amanhã não sou crente. Eu gosto de olhar os status. E eu olhei os status. Eu olho os status. O que eu vi de amigo que estava na igreja, estava no forró lá em Berimbau. Eu vi de gente que estava na igreja e não aguentou o São João, não aguentou o licor, não aguentou o forró. Está vendo onde é que está a casa edificada? O que teve de gente que não aguentou a fogueirinha e do licorzinho lá, fazer uma fogueira não é pecado não, mas tomar o licor na fogueira é. Dançar lá, eu fiquei triste, um pastor que eu gosto muito, postou no status ele, mais nega véia lá. Aí eu disse: tá vendo onde é que está a casa edificada na rocha? Tá vendo onde é que está? Esse é o problema da igreja, é isso que Jesus estava falando. A gente não pode se enganar, irmão, sabe por que não pode? Porque senão você vai perder a sua vida inteira dentro de uma igreja. E no dia do juízo, no dia que Jesus voltar, você vai ficar. Eu vou ficar se eu perder meu tempo. Igreja é lugar de aprender para ir para o céu. Igreja é lugar de intimidade com Deus. Igreja é lugar de aprender a cada dia a vontade de Deus e praticar. Igreja não é lugar de emoção. Emoção a gente sente no quarto, na mesa, no parque, no cinema. É emoção. Igreja é lugar de consciência, a fé é racional, a fé não é emocional.
Jesus estava dando um conselho muito, vamos terminar a leitura aqui, muito sério. Versículo 17. Com prumo usarei a justiça, Deus está dizendo. E a honestidade será minha medida. Ele diz, e os abrigos em que vocês confiam não são seguros. Eles serão destruídos por chuva de pedra. Serão arrancados por tromba d'água. É o que está dizendo Deus. Ou seja, a casa vai ser destruída quando Jesus vier. A mentira contada, a vida enganosa vai ser destruída. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta o homem comer pão de ceia, tomar cálice de ceia e viver uma vida totalmente enganosa? O que adianta o homem ganhar riquezas e contar testemunho no altar e ele viver uma vida promíscua, mentirosa, enganosa? É melhor não ter nada e ser fiel a Deus, ser edificado na rocha, do que viver uma vida de ilusão. Foi o que Jesus disse aqui. Isaías falou, Isaías profetizou, que eles viveram na mentira, fazendo um acordo com a morte, e a mentira deles iriam cair por terra. É essa a mentira. Sabe qual é a mentira? É a que nós mesmos contamos sobre a gente. Somos crentes, somos fiéis, vivemos uma vida reta. Eu sou cristão, mas não pratica o que um cristão deve praticar. A palavra de Deus. Jesus disse, aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica. O quê? É só ouvir? Não. Praticar. Praticar é guardar no seu coração. Aí João 15, Jesus disse, se vós estiverdes ligado em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será dado ou feito. Por que muita gente pede e não recebe? Por que muita gente quando ora não é ouvida? Por que muita gente vive uma vida de ilusão? Porque Jesus não está ligado nela e nem as palavras dela de Jesus está nela. Ou seja, vive uma vida edificada na areia. Não tem alicerce. Todo mundo vai passar por prova. A diferença é quem suporta a prova. Todo mundo vai ser bombardeado. A diferença é quem aguenta o bombardeio. A morte vai bater na porta de todo mundo, de bom e de ruim. A diferença é quem aceita a morte, porque sabe que vai para o céu. Essa é a diferença. E aí fica a pergunta. A gente vai construir a nossa vida cristã na areia ou na rocha? Na rocha tem que praticar. Na rocha tem que tomar decisões. Tem que escolher, eu estou cansado hoje, mas eu vou orar. Eu estou cansado hoje, mas eu vou ler a Bíblia. Eu estou cansado, mas eu vou para a igreja. Eu estou cansado, mas eu vou servir a Deus. Eu estou com raiva, mas eu vou perdoar. Eu estou chateado, mas eu vou ficar alegre. Eu estou com vontade de agarrar no pescoço de alguém, mas eu não vou agarrar. É essa a questão. Meu patrão está pedindo para eu mentir no trabalho. Eu não vou mentir, nem que ele me bote para fora. É esse o problema. É essa a questão. É essa a questão. A quem você deve ouvir? A voz de Deus ou a voz dos homens? Porque quem ouve os homens edifica a casa na areia. Quem ouve a palavra de Deus e pratica, edifica a casa na rocha. Eu estou querendo edificar a minha casa na rocha. Eu estou querendo edificar a minha casa na rocha. Por que eu digo eu estou querendo? Quem estava na quinta aqui? A diferença entre o quê? Entre o que? Justificação e Você foi justificado, mas está sendo santificado. Você foi justificado por Cristo. Mas a santificação é progressiva, é dia por dia. Ou se santifica para ser mais santo ou para não cair? Para não cair. A santificação não vai dar mais poder a você. Vai fazer você ficar de pé. Porque o pecado, quando você não santifica, você peca. E se você peca, você cai.
Essa é a questão. Amém? Então a casa é edificada onde? Na rocha. Quem é a rocha? Então vamos viver segundo quem? A palavra. E não segundo as emoções. Amém? A gente vai